Bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 1º de outubro de 2021. Outubro chegou, o mundo não acabou, nem em agosto, nem em setembro, né? O Bolsonaro continua sentado no Palácio do Planalto, às vezes, quando não está de quarentena, né? Está mais fraco, o governo enfraquecido, cada vez mais enfraquecido. Vamos falar disso aqui, mas vamos começar comentando. Eu queria ouvir o Eumano Silva sobre um assunto obrigatório. O Senado viveu ontem um momento histórico na reação do senador Fabiano Contarato, né, senador pelo Espírito Santo, depois das agressões cafajestes, homofóbicas, criminosas do empresário Otávio Facuri, que, como eu disse ontem no Jornal da Fórum, entrou se sentindo empoderado pelo apelido que recebia, né, dos seus, né, do grupo da entourage que o segue, né, da entourage bolsonarista, o apelido de Faca. E saiu diminuído, saiu investigado, saiu crivado de futuros processos e com outro apelido, só um acrônimo, o CAFA, né, de Cafajeste. Né? Eumano, aquela reação do Contarato ontem, o que ela representou para você e para a política? Oi, bom dia, Lula. Bom dia a todos aqui que nos acompanham. Olha, Lula, você usou já aí o termo que eu acho mais adequado. Foi histórico, né, Lula? Foi histórico porque você tem um senador assumidamente homossexual que tem se destacado na CPI pelo seu conhecimento jurídico, ele é delegado, tem se destacado pela precisão das colocações que ele faz ali durante os interrogatórios, e que, exatamente por ser homossexual, foi atacado covardemente por postagens do Facuri, né? E aí, viu, o Lula, eu achei muito simbólico tudo aquilo. Primeiro que foi dado ao Contarato a possibilidade de se sentar na cadeira de presidente, ficando lado a lado, frente a frente, olho no olho, com o Facuri, com a pessoa que o agrediu. E aí o Contarato foi brilhante. Ele foi firme, seguro, ele foi na dimensão certa, ele apresentou a família dele, ele é casado com outro homossexual homem, eles são pais de duas crianças negras, um menino e uma menina, e ele colocou toda a dimensão do que seja família, de como é usado o termo Deus de maneira inadequada, por pessoas que praticam a violência, por pessoas que agridem a família. E ele, Contarato, ele disse que sentiu a vontade para falar daquela maneira, até porque o Facuri começa o depoimento falando em família, que é uma característica desses que se dizem conservadores, né? E aí até teve uma... depois eu volto, mas... E outro dado importante, Lula, é que houve o apoio unânime dos senadores ao Contarato. Então, você veja que momento interessante que a gente passa. É muito difícil você ter qualquer tipo de unanimidade, qualquer assunto um pouco mais polêmico surge, já levanta o Marcos Rogério, já levanta o Girão, dessa vez não. Senador Marcos Duval, que é um bolsonarista muito arraigado, tomou... Do mesmo Espírito Santo do Contarato. Do mesmo Espírito Santo, eles têm posições divergentes lá, e deu uma declaração importantíssima. Então, eu acho que isso marca muito. E aí, Lula, tem um fato importante, que é o Senado, na verdade, a CPI, ela cresce, o Senado cresce com a pauta que vai além da investigação. Porque, veja, já é o segundo fato que acontece. Primeiro, a afirmação das mulheres no início da CPI, nos dias da instalação da CPI, em que as mulheres se levantaram, reclamaram por não terem representação, e, a partir daí,
passaram a ter posição de destaque dentro da CPI. De destaque mesmo, porque a atuação delas tem sido fantástica, das mulheres da CPI. Então, veja que agora o Senado, a CPI, dá sinais de respeito, de defesa dos direitos humanos, das garantias individuais, da Constituição. E aí o que eu tinha iniciado a falar, ficou a senadora Soraya, que é bolsonarista também, ela falou que eles não são conservadores quem faz aquilo, eles estão tentando dissolver o Supremo Tribunal Federal, que era uma das postagens dele. E aí ela usa uma expressão, que ela não quer se misturar, não se mistura, quer se confundir com pessoas dessa laia, que se dizem conservadores e agem dessa maneira. Então, na hora que a gente junta tudo isso, você tem aí uma aliança, você tem aí a formação de um grupo forte, e aí eu quero chamar a atenção para o Senado, viu, Lula? A CPI tem dado muitos exemplos para o Brasil, que apesar de todas as divergências internas, apesar de todos os absurdos e a maneira inadequada que a tropa de choque está se comportando, mas Lula, de qualquer maneira, legitima. A tropa de choque está lá para legitimar o processo também. Então, mesmo que seja o Marcos Rogério, o Girão, o Jorginho, o Heinz, apesar do negacionismo, que ontem, mais uma vez, várias vezes, foi rebatido pela mesa da CPI, apesar de tudo, estão lá e legitimam, vai sair dali um relatório muito forte. E aí, só finalizando sobre CPI, Lula, porque no relatório, eu acho assim, não teve nenhuma importância que tenha virado uma palhaçada o depoimento do Hang, do Luciano Hang na quarta-feira, aquela papagaiada toda. Papagaiada é um termo bem adequado aí, né? Não teve importância, mesmo tendo atrapalhado, só finalizando, mesmo tendo atrapalhado, confundido, mas não muda nenhuma linha do relatório final. E ontem só reforçou. Os depoimentos dos dois juntos mostram como o negacionismo foi financiado e estimulado por esses senhores. Agradecer aí o comentário da Beth, que disse que... Beth de Brasília mandou um superchat. O seu Mano me emocionando, né, com seu comentário. O mal não pode ter voz. Mal não é liberdade de expressão ou opinião. Não, Mano, muito importante, é isso. Obrigado, Beth. Né? É isso. Né? Quem estiver aqui, curta, compartilhe, chame as pessoas para assistirem o canal. Se associem, se filiem aqui ao Sua Excelência o Fato, afinal. Mas, Mano, você falou uma coisa fundamental aí. A bancada governista, bolsonarista, ela legitima o processo. O que está acontecendo na CPI. Porque o que está acontecendo na CPI é fruto de um processo político. E todo processo político, ele nos leva a ter o outro lado, porque o outro lado é da regra, é do sistema, né? E o outro lado está ali e está ali sendo derrotado à nossa vista, da maneira transparente como tem que ser o processo político e jurídico, né? E eu ontem conversei com o senador Rogério Carvalho, conversei com o senador Humberto Costa, né? Levei os dois depois para o jornal da Fórum, né? No canal da Fórum no YouTube, que, aliás, também as pessoas curtam, compartilhem, se associem ao canal da Fórum, à TV Democracia, à TV 247, que nos retransmite aqui aos fins de semana. É fundamental, né, esse apoio de todos a essa rede de veículos, né, de mídia digital independente. Mas, voltando à questão da CPI, eles estão ali, o depoimento do Luciano Hang, eu falei isso para os dois, me assustou um pouco. Eu era favorável à convocação, eu achava que tinha que ser convocado. E era uma polêmica lá dentro, né? Era uma polêmica lá dentro, mas no começo, né, na primeira parte do depoimento, até que ele
foi interrompido pelo senador Omar Aziz, parecia que o Luciano Hang ia nadar de braçada, ia vencer, né, com a arrogância dele. Mas aí teve um freio de arrumação, ele continuou tentando fazer a live, né, em vários momentos, mas o Luciano Hang ouviu muita coisa, foi contestado duramente. Qual é o problema? É que essa turma, Luciano Hang, Otávio Facuri, esse pessoal da Precisa, da Global, Fábio Weingarten, esses caras, eles não pertencem ao mundo político, não pertencem ao mundo com os valores, como os valores normais das pessoas. Eles não têm ética, a ética humana, a ética da civilidade. Eles são aéticos, eles são canalhas, eles são elementos, são soldados de um processo político criminoso. Então, eles não têm respeito nem temor às instituições, porque eles tentam combater as instituições e destruí-las. O Otávio Facuri era um financiador de um processo político para destruir o Supremo Tribunal Federal. Isso trocando mensagens. Ele falava em criar um plebiscito, né? Falava em criar um plebiscito para dissolver o Supremo. Então, isso foi exposto lá. Agora, o Facuri, o Luciano Hang é um imbecil, meramente buscador de vantagens corruptoras, né, do processo político e corruptoras do Estado, aonde ele está, em qualquer local do país em que ele instale a sua organização. Mas o Facuri vai além disso. Primeiro, qual é a origem do Facuri como executivo financeiro? Ele era o responsável pelo escritório do Lehman Brothers no Brasil. O Lehman Brothers era o banco, a instituição financeira que estava no epicentro da crise financeira internacional de 2008, né, das chamadas hipotecas subprime, ou seja, fraude, que levou o banco à falência, cuja falência pôs em risco todo o sistema financeiro internacional. E aqui no Brasil, quem respondia por essa fraude era o Facuri. Ele era o responsável pela direção do escritório do Lehman Brothers. Quando o Lehman Brothers quebrou, ele ainda saiu com uma bolada como executivo. E aí ele se torna um investidor independente. E aí ele passa a fazer captação e operação de mercado. E aí ele passa a ter folga financeira para fazer esses investimentos na política e no discurso de ódio, no desmonte do Estado, no desmonte das instituições, no ataque às instituições. Mas aí ele se torna político. Ele deixou claro ontem, ele falou ontem, eu posso estar aqui entre vocês. Isso é uma ameaça, que ele vai tentar entrar no processo político. Eu acho até que não vai. Aliás, como solto, observou... Né, se estiver solto... Pois é, isso, como observou o Rogério Carvalho, como observou o senador Rogério Carvalho, né, se ele não estiver preso. Né, o Rogério Carvalho falou exatamente isso, se ele não estiver preso. Certo. Mas ele é presidente do diretório do PTB em São Paulo. PTB de Roberto Jefferson, que está preso. PTB que hoje é a opção número 1 de filiação partidária do Bolsonaro. Hoje, sexta-feira, 1º de outubro, há um ano do primeiro turno, é a primeira opção do Bolsonaro. E eles estão, inclusive, como o Bolsonaro diz que não pode ter problema jurídico, eles estão pensando até em desfiliar o Roberto Jefferson, que já está com os direitos políticos suspensos, e a filha do Roberto Jefferson, né, para que eles se tornem, então, os donos do partido, os donos da legenda
fundada, quer dizer, não tem nada a ver mais com o varguismo, mas os donos da legenda, né, de Getúlio Vargas. E eles que desmontaram o trabalhismo junto com o Temer, né, mas está dentro do governo Bolsonaro o Rogério Marinho, como ministro da Integração Nacional. Rogério Marinho, que foi o relator da reforma trabalhista, que mudou uma centena de artigos da legislação trabalhista, que revogou a CLT, né? Essa corja de canalhas vai tentar se apropriar do PTB. E ontem estava lá sentado no banco dos réus da CPI, um canalha com dinheiro no bolso, com dinheiro no banco, chamado Otávio Facuri, né? E que saiu dali realmente diminuído, humilhado, com a tarja preta de Cafajeste colada no seu prontuário, né? Ele é Cafajeste e ele, eu vou te falar, apesar de essa turma ser absolutamente aética, amoral, eles devem ter algum momento que eles precisam parar e olhar para si. Não é possível que eles creiam que tem espaço na sociedade para personagens como aqueles que eles encarnam. Diga-o. Sabe, Lula, falando do PTB, é curioso, né? O PTB foi fundado pelo Getúlio Vargas para fazer um anteparo ali entre os comunistas e a UDN, né? E ele governou com o PSD e com o PTB, né? E o Brasil, tem até uma tese sobre isso da professora, perdão, faltou o nome que agora já volta, sobre isso, como o PSDB, enquanto o PSDB e o PTB estiveram juntos... Não, PSD de dado. PSD. Enquanto o PTB e PSD estiveram juntos, o Brasil viveu um período democrático, que foram os governos entre os governos do Eurico Gaspar Dutra até o governo Juscelino. O PTB, que era o partido do Jango também, né, e era o partido do Brizola. No final da ditadura, o que acontece? O Brizola queria a legenda PTB, e aí o Golbery, o mago estrategista da ditadura, tira o PTB do Brizola e passa para Ivete Vargas, sobrinha do Getúlio Vargas, e deu para ela, logo para o PTB, a Conab, que era uma estatal de distribuição de alimentos. E ali, então, o PTB já ele já saiu do campo da esquerda, já pulou para o campo da direita, e nunca mais voltou. E aí isso é bastante... Hoje, o Bolsonaro ir para lá, por mais irônico que possa parecer, mas seria o lugar mais adequado, né? Não tem ninguém que faz um discurso de ódio, até passa dele, quanto o Roberto Jefferson. Isso está a cara do Bolsonaro. Agora é uma bolha, né, Lula? Eu acredito, até pelo que a gente está vendo na CPI, esse tipo de unanimidade que teve ontem, que nós comentamos aqui em torno do senador Contarato, isso está virando uma bolha. O fato do Bolsonaro ter essa legenda como preferencial é porque já não tem... Não era para estar todo mundo brigando para ter o presidente da República na sua legenda? Isso não está acontecendo. Isso é sinal de que o Bolsonaro cada dia menos competitivo para a eleição do ano que vem. Eu fico observando, Lula, eu não consigo enxergar a possibilidade do Bolsonaro ganhar mais um mandato, a menos que mele o jogo, que crie uma reviravolta, que consigam transformar uma reviravolta de fake news. Eu não vejo como, tá? Não vejo como... Eu sou pretensioso, tá? Imagina. E eu te diria... Não, e eu te diria que o Delfim Neto tem nos ouvido, né? Não à toa, o Delfim, esta semana, numa entrevista rara dele, o Delfim está com 94 anos de idade, mas está muito bem, cabeça muito boa. O Delfim deu aquela entrevista essa semana dizendo aquilo que a gente tem dito aqui, que se essa direita brasileira, essa centro-direita brasileira, não tomar a frente do processo de impeachment, conservarem Bolsonaro sentado na cadeira de presidente com a caneta de presidente da República com tinta,
porque o Arthur Lira tem feito esse jogo, vai se chegar, né, em fevereiro, março do ano que vem, abril, com o Lula praticamente forte o suficiente para imaginar uma eleição em primeiro turno. E eu falei da pretensão porque a gente tem dito isso aqui já há algum tempo. E foi exatamente o que o Delfim falou, acrescentando, com o meu voto. O Delfim Neto, tá, falou, com o meu voto, eu acho que o Lula poderá ser eleito em primeiro turno por causa do Bolsonaro e por causa da direita brasileira. Agora, essa direita brasileira, essa semana deu um suspiro. Ontem, né, uma cabeça de ponte dessa direita brasileira, que é o site O Antagonista, né, fez um editorial assinado pelo seu diretor executivo, Diogo Mainardi, dizendo que Sérgio Moro tem que ser candidato a presidente da República. E dizendo que não é possível que o Moro, depois de tudo que fez, e aí para por aí, e aí a gente pode comentar o que ele fez, depois de tudo que fez, ele não pode permitir, né, que tudo volte ao contrário, tal, e que então ele tem que ser candidato a presidente da República. O Moro está no Brasil, teve uma reunião no Paraná, aonde eu acho que vai ficar a vida política dele. Eu acho que o Moro terminará candidato, sim, porque ele precisa disso, e ao Senado, pelo Paraná, aonde que é um estado conservador, tá? Aonde o Moro tem espaço, sim, para ser candidato ao Senado, né, no Paraná, porque um pedaço do Paraná acreditou realmente, um pedaço talvez até majoritário, acreditou realmente que existia uma República de Curitiba e que essa República de Curitiba mudava o Brasil. Só que depois o Brasil se reencontrou no Poder Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, e a partir da revelação das ilegalidades cometidas pela Lava Jato e reveladas por um hacker completamente fora do processo político, foi um acaso, e isso eu não estou especulando, eu estou afirmando, porque eu o conheço e eu tenho conversado com ele, foi um absoluto acaso, né? Ele vazou aquelas mensagens. E o país descobriu que aquela República de Curitiba era, na verdade, um antro de ilegalidades, de corrupção do processo jurídico, né? De pessoas que tinham um processo, que tinham um projeto político na cabeça. Mas o Sérgio Moro, que foi um elemento fundamental, foi o líder desse processo, que corrompeu o processo político da eleição de 2018, quando retirou o Lula do processo, né, por decisões suas, quando ainda manipulou a eleição ao vazar de maneira indevida, né, aquela delação premiada falsa, com bases falsas do Antônio Palocci, né? Ele teve uma força ainda para mexer no primeiro turno da eleição, né? E se torna ministro desse Bolsonaro, com quem ele depois briga. Por quê? Por que ele briga com o Bolsonaro? Porque ele descobriu, né, completamente imbecilizado que é, e completamente fora do mundo da política, ele descobriu depois que ele não podia tutelar um presidente eleito com 57 milhões de votos. Por quê? Porque não existe quem possa, numa democracia do tamanho da democracia brasileira, uma pessoa, duas ou três ou cinco, ou um grupo, que acha que pode tutelar um presidente da República, né? E então o Moro foi derrotado nisso aí pelo ativismo, pela proatividade do Bolsonaro. Mesmo que o Bolsonaro seja um perverso, um vil, um canalha, corrupto, né, fascista, mas ele disse, olha,
eu não vou. As ideias que eu tenho são minhas e eu vou executá-las. E aí já afasta o Moro do processo. Mas então, só concluindo, querem agora colocar de maneira artificial o Moro de volta ao processo político. E aí, como diz o Lula, né, que venham todos. Que venham todos. Agora, o que não vale é a mídia tradicional brasileira querer fazer, usando as palavras do Lula, um vestibular para candidato a presidente. Diga, mano. Porque o Lula quer que seja o Bolsonaro também, o adversário dele, né? Tem um pouco disso também, né? Porque evidentemente, o Bolsonaro... Obrigado, Bia, pelo superchat. Né? Evidentemente, o Bolsonaro, tudo indica, é o adversário ideal para quase todos os candidatos, né? Agora, o Lula tá no melhor cenário dele desde que ele saiu da presidência. Eu acho que é o melhor cenário para o Lula, porque já passou o desgaste dos governos, isso agora não vai render mais, e aí sim, agora entrando no assunto Moro, viu, Lula? Eu acho assim, o Moro vai ser mais um para congestionar esse mundo entre o Bolsonaro e o Lula, que se chama, sei lá como, centro-direita, terceira via, como queira, eu não me preocupo muito com isso, mas existe esse campo. E aí tem muitos problemas. O Moro, ele pode ser candidato a presidente, ele já esteve muito bem nas pesquisas, ele pode ser candidato a vice, numa composição, mas, Lula, o que o Moro representa? A Lava Jato. O que esse centro e esse centrão pensam da Lava Jato? Sabe, boa parte dos políticos ali, a Lava Jato não é popular entre os políticos. Então, ele vai ter muita dificuldade de costurar acordos, mesmo por cima, o Moro, para fazer uma chapa, para montar palanques. Não vai ser simples, não vai ter muita gente querendo botar azeitona na empada do Moro. Então, eu acho que o Moro, para ir na segurança, para ter ali umas prerrogativas, se candidataria a deputado federal ou a presidência da República. Agora, eu não sei como é que vão ficar esses processos aí relacionados à Lava Jato, o Moro, não sei como é que isso vai caminhar, mas o Moro, assim, ele vai ter que se reconstruir. Ele tem uma base, eu não sei qual é essa base, o Moro candidato, sei lá, se ele teria 10% dos votos, mas tem uma base, eu não tenho dúvida disso, mas não acho que ele seja a pessoa que vai conseguir formar uma maioria para ir disputar contra o Lula no segundo turno. Eu falo contra o Lula porque, já disse isso aqui, eu não vejo na linha das pesquisas das últimas eleições, dos resultados eleitorais, todas as vezes que teve 2 turnos, o PT esteve no segundo turno. O Lula agora é favorito em todos os cenários. Então, a menos que se mude, eu vou continuar dizendo isso, que o Lula está no primeiro turno, está no segundo turno, e que os outros vão ter que brigar para ver quem vai para o segundo turno com ele. Não tem uma outra situação, na minha opinião. Lula, eu quero agradecer tanta gente entrando aqui, ó. A Helena Maria acabou de nos mandar um super sticker de 4,90, tá aí Gustavo, Bernardo fazendo comentário, Melo Marques, a Bia também com super sticker de R$5, Luiz Alberto com vários comentários aí, um pé em Iturama e outro no Ceará, né? Você conhece aí conhece minhas origens aí, né? Minha rápida e marcante, para mim, passagem pelo Ceará, na minha doce juventude. Mauro Sampaio também está aí, Beto de Brasília, a gente já falou, Cida Aparecida, Helena Maria, Gustavo Soares, acho que eu já falei, Rose Magalhães, Débora Rodrigues. Pô, gente, muito legal, obrigado por estar todo mundo aqui, Valéria Torres, Ricardo Novaes, todo mundo, vamos lá. Obrigado, gente, só agradecendo aí normalmente cada um, que eu fico muito satisfeito, viu, Lula? Com a participação aqui. Eu também, ótimo. Não, e a audiência crescente. E essa participação cruzada nossa também na TV 247, que é muito importante para a gente, é um espaço generoso que o Atushi nos deu, nos concede, entendeu? E eu tenho dito isso lá no Jornal da Fórum, levei o Atushi lá essa semana, né? Tinha levado o Rodrigo Viana também outro dia, preciso levar o Fábio, né? Da TV Democracia, ali a gente tem que fazer esse cruzamento de veículos, né? Levei o Miguel do Rosário, do blog O Cafezinho também. Por quê? Porque é uma coisa que o Manuel Fernandes, né, da Bytes, falou para a gente. Disse, olha, o campo bolsonarista, eles dialogam entre si. O campo
da mídia independente progressista não consegue dialogar entre si, né? Então, não, levei, a Beth está falando, leva o Eumano, levei o Eumano esta semana também, né? Estivemos lá, não, aqui somos gremlins, se vocês aguarem, a gente se reproduz. Né? E amanhã tem a manifestação do 2 de outubro, né? E está sendo construído aí um pool de todos esses veículos aí que você falou, da mídia independente, está sendo montado aí um pool, está sendo negociado ainda, mas espero que amanhã estejamos todos nessa cobertura. Não, estaremos, a gente está negociando isso pela associação, isso. E o Luiz Alberto está aqui, ressaltando que a vaga do Álvaro Dias é que está em jogo no ano que vem. E aí teria que negociar com o Moro se haveria, se os dois, o Álvaro Dias é ligadíssimo ao Moro, promove o Moro e tudo. Boa observação. Eles vão ter de procurar espaço. E esse é o problema, Luiz Alberto. Vai faltar espaço para essa direita. A direita está muito mal falada. A direita ficou muito tempo fora do poder e quando voltou parece aquela música dos Titãs. Não é que eu vou fazer igual, eu vou fazer pior. Sabe, tem uma música dos Titãs lá dos anos 80 ainda, dessa maneira. Não é que eu vou fazer igual, eu vou fazer pior. Eles fazem pior em tudo. Então, essa direita vai ter problema no ano que vem. Essa direita não está tendo espaço na CPI para, por exemplo, enfrentar, defender um homofóbico na CPI. Eles não têm mais espaço para isso, sabe? Mas porque a direita brasileira não tem projeto, mano. Era um projeto de poder, não era um projeto de país, né? Essa direita brasileira, ela não consegue dizer... Ela tinha um projeto, né? O projeto era o Bolsonaro, né, Lula? O projeto era o Bolsonaro. Nós descobrimos que o projeto da direita brasileira era o Bolsonaro, tanto da civil quanto da militar. É pouco galho para muito macaco. É por aí mesmo, Luiz Alberto. Então, essa direita, quem ela apresentou para o país? O Bolsonaro. Ela teve 40 anos para apresentar um candidato. Teve o Collor, né? O Collor foi um candidato da direita. Mas da direita. Sim, mas logo depois ela rompeu com o Collor. Né? E ela rompeu com o Collor, ela engoliu o Itamar, mas porque tinha a produção, né, guardada em laboratório do Fernando Henrique, que foi um candidato, um homem com biografia à esquerda, mas que fez as alianças para governar com a direita e governou, eleito legitimamente 2 vezes, governou democraticamente, usando as ferramentas institucionais da democracia, da Constituição, sem prescindir nada, e protagonizou aquele momento belíssimo, né, que foi a transmissão de faixa dele para o Lula em 1º de janeiro de 2003, que é um momento raro. Na verdade, a transmissão de faixa, vejam bem, não foi desde 46 para cá, foram raros os presidentes eleitos que transferem a faixa para o sucessor também eleito, né? No caso, o sucessor oposicionista, né? Um sucessor que vinha da oposição. O sorriso dos dois naquele momento mostra o momento. O Lula, aí eu vou fazer uma observação. O Jamil Chad, que é comentarista com a gente lá na TV Democracia, ele hoje escreve um texto falando, ele entrevistou ontem o Paulo Sérgio Pinheiro, que foi secretário de Direitos Humanos aqui no governo Fernando Henrique, mas que também tem uma ligação forte com o Lula, com o PT, mas todos os ex-secretários e ex-ministros de Direitos Humanos dos governos democráticos estão assinando junto um documento e todos eles contrário aí a toda essa vertente aí da direita. Então, mais uma vez, assim, isso daí vem do campo democrático, que vem das diretas, não se uniu no colégio eleitoral, mas atuou todo mundo em conjunto na Constituinte, com divergências até o final, mas atuou. E os governos Fernando Henrique, Lula, sim, era um governo que tinha um pé na centro-esquerda, do PSDB. Falo centro-esquerda até porque você, na área de direitos humanos, PSDB e PT são praticamente idênticos. Não vejo muita diferença. O que foi feito nesse período entre os dois foi importante. Agora, nesse momento, está todo mundo junto, mostra o quanto, voltando ali àquele assunto, a direita vai se espremendo e
o centro, a centro-esquerda e a esquerda vão se reorganizando. Eu mando, só um minuto, aqui. Primeiro, eu quero registrar algumas coisas, mas deixa eu falar aqui rapidamente, eu quero, até mandei um convite, o professor ex-ministro, né, da Educação e presidente da SBPC, Renato Janine Ribeiro, está nos assistindo, e eu acabei de mandar para ele um link, se ele quiser entrar, para a gente começar a discutir aqui. Mas antes de eu ler a mensagem dele e as outras que estão na sequência, né, eu queria falar um pouco das pesquisas aí, rapidamente, para a gente voltar aqui ao tema. Olha só, saíram essa semana 2 pesquisas, Poder Data e IPESP. São pesquisas telefônicas, todas duas, nacionais, de institutos acreditados, né, de institutos com credibilidade. Todos os 2 institutos vêm fazendo essas pesquisas já há mais de um ano e meio, mais ou menos, né, já tem uma série histórica muito consolidada, e todos, os 2, apresentam o seguinte, resumo da ópera: Lula ganha de todo mundo, Bolsonaro perde de todo mundo. Os números são mais ou menos parecidos, assim, tem um ajuste de margem. Primeiro turno, Lula tem 40% no Poder Data e 43% no IPESP. Bolsonaro tem 30% no Poder Data e 28% no IPESP. Né? Os crescimentos deles foram semelhantes nos últimos tempos, né? Bastante semelhantes. E diferença, o IPESP colocou 2 cenários. Um segundo turno, que o Poder Data não faz esse cenário. Lula versus Ciro, e o Lula vence por 14 pontos de diferença, uma diferença larga ainda. Não, 14 não, desculpe, 20 pontos, né? A diferença e também o IPESP coloca um cenário com o Sérgio Moro, que o Poder Data não deu tempo de colocar o Moro ainda, pela retomada do tema Sérgio Moro essa semana. E o Moro tem 7%. O Moro fica abaixo do Ciro, em empate técnico com o Ciro, 7%, né? É um nada. O que me chamou a atenção foi que o tamanho do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, é exatamente igual ao tamanho do João Dória, governador de São Paulo. E isso é uma péssima notícia para o João Dória. Então, por isso que a gente está falando aqui dessa força política que é o Lula nesse momento. Aí eu trago aqui a intervenção do professor Renato Janine Ribeiro. Não vejo interesse para Moro se candidatar ao que quer que seja. Para presidente ele perde. Para ter um mandato, melhor ficar no emprego milionário dos Estados Unidos, o que lhe dá na prática imunidade penal. Jamais o extraditariam para ser julgado aqui, na já improvável hipótese de que seja processado pela forma como conduziu os processos, com finalidade político-partidária. Né? O Janine ainda continuou. A direita não tem projeto para o Brasil. Veja que nenhum dos candidatos à terceira via fala em programas sociais, ou pelo menos não os ouvi falar. Exatamente, é isso. Verdade. Verdade, e aqui as outras intervenções, né? E o Mauro Sampaio lembra que o Álvaro Dias, né, que tem que renovar o mandato para o Senado no Paraná. Tem que ver se ele vai ceder a vaga ou não, né, para o Sérgio Moro. E voltando ao que o Janine falou e que a gente levantou aqui, a ausência de projeto. O Lula tem costurado um projeto de país, que é um projeto de reconstrução. É o que a gente precisa nesse momento, né? É a reconstrução política, né? Refazer essa destruição legislativa, né, pela qual o Brasil tem passado, sobretudo depois da ascensão do Arthur Lira, né, à presidência da Câmara dos Deputados. Né? Esses 9 meses de gestão do Lira na Câmara dos Deputados são um vendaval de destruição, né, de conquistas, né, de conquistas. A mais absurda agora é
o desmonte da lei de responsabilidade fiscal, né, para permitir ao Bolsonaro executar um programa social eleitoreiro, né? Agora, vamos olhar, eu tenho certeza que o Janine tinha isso na cabeça quando escreveu aqui, para o que está acontecendo na rede de proteção social brasileira, que foi desmontada, né, completamente desmontada, na educação brasileira, né, na educação em todos os níveis, né, do ensino fundamental, as universidades e a pesquisa, a ciência, a produção de pesquisa no Brasil. O Brasil está em franco e acelerado desmonte institucional. Isso é uma loucura, e a direita não consegue enxergar. A direita, e outra, nessa pré-campanha que essa pretensa terceira via acha que está fazendo, eles têm como antagonista o Lula, e não o Bolsonaro, que é quem os impede de imaginar que podem ser atores políticos. Diga, mano. Ô, Lula, primeiro, eu dou uma pergunta para você. Quem que você acha que vai ganhar a PL do PSDB, o Leite ou o Dória? Eu acho que é o Leite. Está parecendo mesmo. Está parecendo. E vai entregar para o Dória um problema enorme, porque o Dória deverá renunciar à possibilidade de uma reeleição, porque ele não pode trair novamente um companheiro. Eu falo aí no caso, né, do vice-governador, né, o Rodrigo Garcia. Ele fez com que o Rodrigo Garcia saísse do DEM, se filiasse ao PSDB, prometendo ao Rodrigo Garcia a cabeça de chapa, porque ele não seria candidato. O Rodrigo Garcia tem um desempenho, nesse momento, sofrível, mas tem chance de crescer. Eu não acredito na eleição de um novo governador do PSDB em São Paulo, sobretudo porque o Alckmin é candidato e vai varrer essa área dentro do PSDB. O Alckmin deverá ser candidato pelo PSD de Dado, né? Então, eu acho que o Dória, ele perdendo a prévia, ele terá um momento muito complicado para essa curta vida política dele. Diga, mano. Desculpa, você está sem microfone. Você... Desculpa, pessoal. O Dória fica numa situação difícil, né, Lula? Até porque, como ele nunca se colocou como candidato a governador, de certa forma, você já tem muita gente trabalhando para isso. O Alckmin, que tem voto, a professora está chegando aí, já vou passar a bola. Isso. E o Haddad também aparece. Então, assim, ele vai ter pouco espaço para ele. Eu não sei qual vai ser a conta dele, não. Mas está parecendo que o Leite vai ganhar essa prévia. Tem forças ocultas aí se movimentando para ele. Pois não. Perfeito. Olha, vou embarcar aqui o professor Renato Janine Ribeiro, presidente da SBPC, ex-ministro, né, da Educação, professor da USP e que não estava programado. Entrou aqui de última hora a convite nosso pelas intervenções que fez e será um prazer ouvi-lo, professor Renato Janine Ribeiro. Bom dia. Bom dia, gente. Eu tive que fazer a barba e colocar uma camisa. Eu nem tomei café. Eu falei, entrar todo que eu não estava, essa é uma vergonha. Né? Não, perfeito, mas ó, será excelente tê-lo aqui conosco hoje, né? Mas, então, vamos seguir essa conversa naquele ponto. Por que a direita não consegue entabular um candidato de verdade? Acho que é porque existe um eleitorado de centro, mas não existe um candidato de centro. Existe só candidato de direita, só nomes de direita. E esse é um problema, porque do ponto de vista econômico, eles são relativamente próximos ao governo Bolsonaro. Quer dizer, eles podem achar o Guedes um grande incompetente, certamente acham, mas vamos dizer,
as ideias que a turma do Guedes e outros que passaram por lá, outros que ainda estão lá, provavelmente o Campos Neto, as ideias deles não estão tão diferentes. Então, o Brasil é rachado em três, quer dizer, uma direita que concorda com a extrema-direita na economia, mas que se sente mal com a extrema-direita nos direitos humanos, essas coisas, e um campo progressista que, enfim, discorda dos outros dois, que era um projeto econômico includente. Então, é difícil, quer dizer, eu sou super a favor de um acordo de todos contra a extrema-direita, mas eu me pergunto o que isso significa? Significa o PSDB aceitar que as reformas do Temer sejam desfeitas? Significa o PT, que tem muito mais voto do que a direita, mas incrivelmente mais voto, o campo progressista tem muito mais voto, a direita não chegou a 10%, somando Alckmin, Meirelles e Álvaro Dias, porque o Amoedo já é um caso mais para a extrema, né? O Partido Novo. Uma extrema que não ousa dizer seu nome, mas que é bem mais para a direita do que eles. Janine, claro. Só para um dado, o Moro, eu li hoje, né, numa reportagem, o Moro exigiu que o Amoedo estivesse, né, nas conversas que ele tem participado do ponto de vista político, ou seja, os dois estão em linha, né, reforçando o que você falou. Olha, o Moro, bem disse o Rodrigo Maia, né, que infelizmente não aceitou um pedido de impeachment, infelizmente hoje está meio fora do baralho, né, não sei se ele volta, mas bem disse o Rodrigo Maia, Moro está na extrema-direita. O que ele agiu, o que ele fez tudo, ele é um dos principais responsáveis. Então, aí, quando fazia barba, o Lula, eu pensei num livro que eu li faz uns meses, que é Uma Mulher Vestida de Tristeza, acho que é esse o título. É uma biografia bem alentada de Maria Tereza Goulart. É um livro que vale a pena. E aí, há um momento em que o Carlos Lacerda vai visitar o João Goulart no Uruguai para propor a Frente Ampla. E ela passa mal, ela fica mal. Ela vê o homem que foi o carrasco do marido, que fez tudo isso de ruim. Eu acho que o Moro é um pouco uma espécie de Carlos Lacerda atual. Quer dizer, uma pessoa que se bateu contra a democracia, usando o mesmo linguagem, discurso de denunciar a esquerda por corrupção, mesmo sem provas ou manipulando provas, e não sei se ele chegaria ao ponto de procurar o Lula. Ontem um aluno meu sugeriu uma chapa Lula-Moro para tirar o Bolsonaro. É muito difícil, é muito difícil. E é significativo que ele queira o Amoedo no atropelo. O que eu não entendo, porém, a não ser que seja a vaidade, que é algo que move incrivelmente os seres humanos, você precisa ter um cuidado extraordinário para não ser enganado por ela. Eu não vejo o que Maria leva, o que ele leva concorrendo a um cargo. Vai ser o quê? Vai ser senador? Vai ser deputado federal? Deputado federal se elege sem dificuldade, senador eu acho que ele também se elege sem muita dificuldade no Paraná, ou talvez até em outros estados, mas ele vai fazer o quê? Quer dizer, como o Eumano disse, os parlamentares não gostam dele, então ele não vai liderar uma bancada, ele não vai ter seguidores, ele pode ter uma popularidade junto a uma faixa do eleitorado, que talvez até dê para ele ser eleito senador, sim, mas está ganhando dinheiro nos Estados Unidos, gente. Os Estados Unidos não vão... Se for construída construído um processo por causa da manipulação que ele fez, dos processos contra Lula, etc., já não é provável que ele seja processado. Se for processado, os Estados Unidos não o entregam, de jeito nenhum. Foi super homenageado lá, então... ele está quer dizer, é o quê? Ele acredita que pode ser presidente da República, passou o momento dele. O momento dele teria sido 2018, eu acho. Agora, Janine, voltando à questão do projeto de país, veja bem, o Lula tem construído essa trajetória dele da esquerda ao centro, surpreendentemente fortalecido pela fraqueza dos adversários do centro à direita, que não conseguem tabular um projeto. Como disse o Delfim Neto, que é uma cabeça da direita, é uma liderança da direita, é um homem da direita, né? A gente falou isso aqui mais cedo, o Delfim disse essa semana, o Lula vai acabar sendo eleito no primeiro turno e com o meu voto, né?
o Lula se eles estão concedendo esse direito ao Lula, e o Lula tem trabalhado no projeto político que ele quer. Fica mais fácil. Por que é que a direita brasileira não constrói o seu projeto político? Porque o projeto dela foi de destruição. Afinal, alguém falou essa semana, disse, olha, a direita... O Paulo Guedes foi quem verbalizou isso essa semana também. O nosso projeto é, nos próximos 10 anos, ter vendido Correios, Petrobras, Banco do Brasil, e vai que eles acabam até com o Banco Central. Não é impossível que isso aconteça. Né? Por que a direita brasileira não consegue estabelecer esse seu projeto político, esse seu projeto de país? Né? O que acontece com os nossos liberais clássicos? Bom, eles têm uma dificuldade extraordinária, para dizer o mínimo, de pensar em projetos sociais. Então, o que o Lula colocou na pauta em 2002 e nos anos seguintes foi a importância de projetos sociais. Você vê, de 2002 a 2014, não houve eleição para o Poder Executivo, fosse federal, estadual, municipal, em que os candidatos que quisessem ganhar não falassem algum programa social. Então, isso mudou a pauta. 2016, a pauta volta a ser a velha pauta medíocre brasileira, que é você é corrupto, não, você é mais corrupto do que eu, essas coisas assim. Então, agora, essa crise toda está fazendo ver que realmente você precisa primeiro de uma liderança muito capaz. Eu não vejo nenhuma liderança capaz, estou falando capaz em termos de competência mesmo, tanto quanto o Lula. Capaz, eu quero dizer o quê? Alguém que ouça o discurso do técnico, do especialista, e saiba traduzi-lo em termos políticos e vendê-lo ao público. Fernando Henrique soube fazer isso, Lula soube fazer isso, Lula tem mais comunicação do que Fernando Henrique. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é esse mesmo, é uma direita que não consegue enxergar a assim chamada questão social. É assustador. A frase atribuída ao Washington Luiz já vai fazer 100 anos, até a gente deveria comemorar os 100 anos da frase, questão social é um caso de polícia. Essa frase parece continuar assim no horizonte da nossa direita. Então, e é muito engraçado até, quando você vê gente pedindo ao PT que ceda lugar para um outro nome, que o Lula ceda lugar para outro nome. Eu lembro um amigo meu, o Cano, em 2014, dizendo que deveríamos votar no Aécio para tirar a Dilma, para fazer alternância. Eu falei, bom, nada contra o Aécio ganhar, mas, por favor, que ele ganhe com os eleitores dele, não me fazendo deixar de votar em quem eu acredito para votar em quem eu não acredito. E a campanha de alguns jornalistas, lá do pessoal do Limpinho Cheiroso, por exemplo, que o PT tem que sair disso, ou mesmo dizer que o Lula não quer o impeachment, porque para o Lula é mais fácil duelar com o Bolsonaro. Acho que para o Lula é fácil duelar com qualquer um deles. Apenas a questão é que, se for um nome não tão marcado pela extrema-direita quanto o Bolsonaro, a mídia se sentirá mais à vontade para apresentá-lo como salvador da pátria, isso sem dúvida. E haverá gente que talvez tenha menos vergonha de votar num nome desses. Mas, eu repito, eles não têm nomes, não têm proposta. Não é que existe um eleitorado que estaria disposto, eu mando. Olha só, até indo nessa linha, talvez aqui a manchete do site do Globo, que a PGR, pela primeira vez, diz para o Supremo que o Bolsonaro iniciou as convocações para o ato de 7 de setembro. Me parece um dado novo, e aí eu só vou introduzir aqui. Eu acho que existe um cenário, tem muita coisa para acontecer, essa nossa política, eu estou acostumado a ver nossa política virar cambalhota de tudo quanto é tipo. Eu não tenho certeza de que o Bolsonaro será candidato na eleição do ano que vem. Eu acho que ele tem muitos percalços daqui até lá, e tem várias situações familiares e dele. E aí, mais um elemento. Professor, você acha que o Bolsonaro pode ficar fora da eleição? Olha, é uma boa questão. Você certamente tem mais elementos para dizer isso do que eu... É mais um chute mesmo. Para ser sincero, é um chute mesmo. Olha, há várias possibilidades. A possibilidade de um acordo, né? De um acordo
que diga, você cai fora e não te processamos, poupamos você e sua família, fazemos uma anistia, ou criamos uma situação pela qual não haja processo. É uma possibilidade. Há vários processos que podem eventualmente ser ativados. O deles, o mais eficiente, seria a cassação da chapa, com base no uso ilegal de WhatsApp, de elementos de campanha em 2018. É uma coisa que paira hoje como uma espada de Damocles, mas com pouca chance de ser utilizada, porque, no caso, tiraria tanto Bolsonaro quanto seu vice. Há a possibilidade do processo na Câmara e, finalmente, a ação que eu subscrevi junto com outro, pedindo ao Supremo que averigüe se Bolsonaro tem capacidade mental e emocional de exercer a presidência da República, caso que demandaria uma perícia psiquiátrica. Na verdade, a gente pediu que fosse feita uma perícia psiquiátrica no presidente da República para ver se ele tem essa competência. O instrumento de direito civil já foi chamado no passado de interdição, quando, por exemplo, uma pessoa está dando dinheiro a rodo ou está tomando medidas que são nocivas a ela, aos filhos, à família, o juiz singular pode decretar a incapacidade dessa pessoa e nomear um tutor. Então, o que nós questionamos é se isso seria aplicável ao presidente da República, nesse caso, de que maneira. Então, veja, há várias vias pelas quais o Bolsonaro pode ser retirado do poder, ou por uma renúncia em troca do benefício do perdão judicial, ou por processo, mas até o presente momento a gente vê um interesse do Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco, em manter as coisas como estão. Essa pesquisa da Folha indica quase metade do empresariado dando nota boa para o Bolsonaro, é espantosa, porque indica uma falta de consciência de classe gigantesca. Eu acho que os ricos no Brasil têm consciência de riqueza, não têm consciência de classe. A consciência de classe seria o quê? Seria pensar como Delfim. Quem é melhor para os negócios, quem é melhor para a economia brasileira, quem é melhor para você ter segurança jurídica. Hoje é o Lula, não é certamente o Bolsonaro. Agora, você tem, mesmo no Congresso, essa bancada numerosa, majoritária, que representa os mais ricos, essa bancada tem uma consciência da riqueza, do interesse próprio, mas muito pouca consciência do que é melhor para a própria classe social dos mais ricos, dos empresários. Então, eu não sei, eu acho que qualquer coisa seria boa para a gente parar com essa sangria desatada, viu? Assim, o mais cedo possível. Mas eu, pessoalmente, não tenho muita crença de que o Bolsonaro saia antes do final do mandato, até porque existe um gigantesco deixa disso. Tipo, só falta 1 ano e meio, o terceiro impeachment. Eu acho que, por exemplo, teria que ser cobrado o Temer, porque ele se empenhou tanto em tirar a Dilma, verdade, para benefício próprio, e porque ele foi lá ajudar a limpar a barra do Bolsonaro, ainda mais, segundo hoje eu li em algum jornal, trocando um certo comedimento do Bolsonaro pela não prisão do filho Carlos, né? Hoje está em algum veículo de imprensa que eu li hoje cedo, diz que corre esse rumor de que o deputado Paulo Pimenta teria dito isso. Parece que seria que o Bolsonaro teria até chorado no telefonema com Alexandre de Moraes. Bom, carece de uma apuração. Estamos chegando ao fim, eu queria ouvi-los aqui sobre amanhã. Eu tenho alguma expectativa, né, de ruas mais cheias amanhã, até porque parece um movimento silencioso. Eu acho que esse movimento de amanhã ele tem despertado nas últimas 48 horas, né? Suspeito como os outros foram chamados com muita antecedência e tal, mas me parece que há uma tentativa de consolidação e talvez amanhã à tarde, sobretudo em São Paulo e aqui em Brasília, a gente tenha um movimento de rua muito forte. Vocês acham isso? Eu espero que sim, Lula, mas eu não sei te dizer, porque há uma coisa que é muito delicada, que é muito ruim, é o fato de que houve
uma espécie assim, de decepção tão grande ao longo desses anos. Quer dizer, houve promessas, houve a esperança. Muita gente foi à rua em 2013 e achava que ia ter uma solução mágica, milagrosa. Eu lembro que, na ocasião, esse comentário da política como um milagre foi feito por duas pessoas totalmente opostas no campo político, o liberal Alberto Carlos Almeida e a petista Marilena Chauí. Os dois disseram que havia uma ignorância por parte de muitos manifestantes do tempo da política, é um tempo demorado, da construção de um Estado, que é uma coisa que não se resolve de imediato. Então, acho que 2013 não produziu o resultado imediato, querido. A promessa de que, tirando Dilma, íamos estar na Terra Prometida também falhou. As promessas de Bolsonaro terem falhado, acho que tudo isso, nessa altura, produz um certo esgotamento. Muita gente volta àquele velho discurso que todos os políticos são iguais, que não adianta fazer isso, etc. Eu só comento, quem diz isso certamente fará a pior escolha possível na urna. Quer dizer, geralmente, quem nivela todos os políticos, quem abre mão de escolher entre eles, quem abre mão de ver que existe gente qualificada, decente, gente que produziu coisas boas, escolherá o pior possível. E é uma coisa, quer dizer, os governos do PT foram governos muito eficientes, e agora será preciso, que apesar de, no final do governo Dilma, ter havido toda essa dificuldade da falta de gosto dela pela política e de uma crise econômica mundial que chegou com toda a força, embora atrasada no Brasil, apesar disso, você vê que foram governos que trabalharam bem. E hoje os governos trabalham muito mal. Então, havia no tempo do PT mais convicção na política. Esses últimos anos, além de destruírem muita coisa que o Brasil construiu, inclusive no âmbito da pesquisa, da ciência, da tecnologia, esses anos também também destruíram muito da confiança na política. E, de certa forma, a chance de Bolsonaro é, vamos dizer, vencer pelo cansaço. É isso que a gente tem que lutar contra, tem que devolver a esperança, sabe? A esperança é vencer o medo, não deve ser um discurso só do PT, entende? E eu acho que hoje não é nem vencer o medo, a esperança é vencer a desesperança, vencer o desencanto, vencer o desânimo, sabe? O cansaço, isso, a fadiga, né? Mano, muito obrigado, gente, pelo convite. Não, obrigado você por ter aceitado de última hora. Mano. Lula, assim, o ato de amanhã é muito importante, né? Porque tudo isso que a gente fala de impeachment, de mobilização, tudo que se fala é que para ter impeachment tem que ter povo na rua e muito povo na rua. Então, na perspectiva de impeachment, um ato como o de amanhã é muito importante. Ontem nós entrevistamos na TV Democracia o Raimundo Bonfim, que é da Central aí de Movimentos Populares, e é um dos principais organizadores dos atos. Ontem o número que ele nos deu tinha atos preparados para 211 atos preparados para amanhã. Esse número já deve ter crescido. Agora, ele foi cauteloso. Ele disse que depois está 40 anos preparando atos políticos, manifestações, e que ele já não cai mais já não se arrisca mais a fazer previsões. Ele fala que não faz previsões, porque não dá para... É muito difícil ter certeza. Mas há, sim, uma mobilização. O leque de partidos está aumentando. Até eu perguntei para ele o palanque na Paulista, porque vai ser dado um caráter de manifestação nacional à manifestação na Paulista, por ser a maior área e uma área bem tradicional ali também. E aí ele disse que ele acredita que vai ter lá um leque muito maior de partidos, de representação no palanque, que acha que está cada vez mais expandindo, e que é isso que nós vamos ver amanhã. Então, eu vou ficar com as previsões do Raimundo, tá, Lula? E vamos torcer amanhã. Os veículos aí da mídia independente estaremos lá na cobertura. Professor, muito obrigado, viu? Sempre brilhantando aqui. Obrigado, Janine. Obrigado quem nos acompanhou. Você, isso, quem nos acompanhou